Ainda que a gente esteja num momento de evolução absoluta, tecnológica, onde toda a sociedade está interligada, tanto em matéria de comunicação quanto em matéria de tecnologia, de maneira geral, talvez até por isso eu encaro que a gente está vivendo um processo muito complicado em matéria de evolução humana e não tecnológica. É engraçado que, se você olhar de perto, essa evolução, esse amadurecimento acontece em descompasso. Por um lado, a ciência e a tecnologia, e por outro, não necessariamente simétrico, a evolução humana. É um erro pensar que, quando a gente ganha em conhecimento científico, existe uma correlação de amadurecimento humano, social, pessoal. É só olhar, né, para a maneira como a gente lida com as questões mais básicas da sociedade e a gente vai entender esse descompasso que eu estou me referindo. Quando eu olho para os seres humanos de perto, a impressão que eu tenho é que a gente se coloca num ponto de muita vulnerabilidade, de muita fragilidade, que talvez nenhuma outra era para trás experimentou, que é aquele ponto dos seres humanos gostarem da escravidão. Quando a gente combate a escravidão, aliás, vamos voltar um tempo atrás, quando a gente combatia a escravidão, ali no século XIX, até no século XVIII, até antes, né? Porque sempre houve, de alguma maneira, povos subjugados. Então, dos índios aos negros, a outros grupos que foram subjugados por povos mais fortes, mais armados, enfim. Ali havia uma escravidão objetiva. E eu não estou dizendo que é melhor ou pior. Mas quando a escravidão é objetiva, a gente tem ali os elementos, né? Os escravizadores, os escravizados e a tentativa e o anseio, enfim, daquele povo escravizado de mudar aquela situação. Aliás, se você for lá para trás, para a Bíblia, o povo do Egito, depois os romanos, enfim. Então sempre há esse componente na evolução humana. Agora, o problema para o escravizador é justamente esse anseio, essa tentativa do escravizado de fugir. É como você pegar um pássaro, colocá-lo numa gaiola, ainda que seja uma gaiola bonita, tal, mas o anseio do pássaro é sair da gaiola. Tanto que você não pode deixar a portinha aberta. A não ser que aquele pássaro não saiba que ele pode voar. Até que ele perca a confiança nas próprias asas e no céu. E acredite que permanecer ali dentro daquela gaiolinha é a melhor escolha que ele pode fazer, afinal de contas, ali ele recebe os melhores alpistes. Ali ele recebe o cuidado da vovozinha. Lembra uma vovozinha que tinha no desenho lá atrás, acho que era do Piu Piu, que alimentava, tinha um frajola que tentava pegar o Piu Piu, aquela senhorinha simpática. Então pensa nessa imagem assim. Talvez isso acomode o pássaro. E se você pensar de maneira imediatista, né, talvez você questione e diga, ué, e qual é o problema? Por que o pássaro tem que querer viver na floresta, voando, suscetível a perigos, exposto ao frio, à chuva, a não conseguir comida sempre que quiser, provavelmente vai viver menos, né? Diante do pássaro que escolheu viver na gaiola. Por que isso está errado? Qual que é o problema disso? E a gente pode transferir essa questão para a gente. Quando a gente olha para as nossas acomodações, para aquilo que eu chamo de escolha em permanecer escravo. Então, qual é o problema de permanecer fechado nos nossos cubículos virtuais, muitas vezes, vivendo uma realidade falsa, se isso nos dá conforto, se isso nos dá segurança? Eu já falei em alguns vídeos, sempre me vem esse filme na mente, que é Os Substitutos, com o Bruce Willis. É um filme do começo dos anos 2000. Vou trazer spoiler, alguns só, mas não tudo. Mas o filme é o seguinte, é uma sociedade de pessoas acomodadas, né? Projetando a sua mente, a sua consciência em avatares. Esses avatares são vendidos em lojas e as pessoas já não saem mais de casa. Então os corpos atrofiam, eles têm um equipamento que colocam na mente e eles se enxergam dentro daqueles corpos que vivem a vida real. Então você vai, por exemplo, passar um tempo no Havaí,
Você pode comprar ou alugar o corpo de um surfista havaiano e você vai viver aquela experiência. Não importa se você é homem, se você é mulher, você pode comprar o corpo de outro gênero e viver aquela experiência de modo que as pessoas que se interrelacionam a partir dos avatares não têm total consciência de com quem estão, né, se relacionando. Tem uma cena, e aí vai um spoiler do filme, em que uma mulher toda bonitona tal, se relaciona com um cara. Mas o avatar dessa mulher é controlado por um homem obeso, cheio de pudores, de problemas, e ele está se projetando ali. Qual é o problema? Você pode se perguntar, a exemplo do pássaro, né? Se as pessoas querem, enfim, viver outras realidades, outras experiências, outros corpos, e a tecnologia possibilita isso, qual é o problema? E talvez não imediatamente, num primeiro momento, eu não veja muito problema, né? Olhando num horizonte mais curto. Mas a questão aqui, e aí entra a história da Lambda, que me fez refletir um pouco mais sobre isso, é que talvez a gente esteja perdendo o sentido de ser humano. Na medida em que eu me sacio com aquilo que imediatamente eu posso receber dessa condição de escravo, seja o passarinho que recebe o alpiste na gaiola, da vovozinha bondosa, seja aquele homem que se projetava na consciência da mulher na realidade dos substitutos, seja a gente, né, que aceita cada vez mais viver esse distanciamento, essa frieza, esse imediatismo, mais do que isso, essa superficialidade que a tecnologia promove. De maneira nenhuma e em momento algum eu jamais vou fazer qualquer tipo de raciocínio maniqueísta. Isso é só mal, isso é só bom, é o bem contra o mal, trevas contra a luz. Eu não vejo assim. Mas eu acho que é importante a gente olhar um pouco mais perto para as nossas realidades, até para refletir se realmente elas estão nos levando a um bom lugar. E essa realidade tecnológica é pouco refletida pela maioria de nós. Afinal de contas, a gente se beneficia dela. Das comunicações tão fáceis, de todos os acessos, de todas as facilitações que certamente e maravilhosamente a tecnologia traz. Mas voltando para a questão do Lambda, eu hoje cedo postei no Instagram, aliás, se você não me segue no Instagram ainda, dá um pulinho lá, Flávio F. Siqueira. Eu postei um videozinho no Reels falando sobre a sensação de uma tempestade que se apresenta ali no horizonte. Sabe quando você... Hoje mesmo aqui, nesse dia em que eu gravo o vídeo aqui em Porto Alegre, amanheceu um dia lindo, um sol, um calorzinho, como há muito tempo não acontecia. Eu saí um pouco para experimentar esse ar, esse sol, já que os dias eram úmidos e frios os dias anteriores. Mas daqui a pouco eu vi uma nuvenzinha, um ventinho diferente, uma mudança anunciando uma tempestade que provavelmente virá. Agora, lá fora, o dia está escuro, né? Essas nuvens trazem o prenúncio de tempestades que às vezes a gente não repara. Não é só a nuvem, não. A mudança de vento, e os mais sensíveis com a natureza percebem até pelo cheiro, até pela umidade do ar que tem coisa vindo, porque o tempo ele vai se anunciando. É que a gente desacostumou. A gente não percebe, né? A gente atrofiou os nossos sentidos que nos índios, nos seres que convivem mais de perto com a natureza, é mais aguçado. Então, essa notícia do Lambda, para mim, representa um pouco isso. Para quem não sabe, nos últimos dias, o Google anunciou uma inteligência artificial, houve até uma entrevista, né, com o Lambda, alguns jornalistas fizeram comentários em cima disso, é muito legal. Como a articulação de linguagem é algo totalmente diferenciado, não é só a combinação de palavras como a gente conhece nesses assistentes virtuais, mas consegue discutir, falar sobre livros, mudar de opinião, enfim, é uma coisa muito interessante. E aí o que mais chamou a atenção foi um dos engenheiros da Lambda envolvido nesse projeto, disse, olha, eu acredito que essa inteligência artificial está desenvolvendo consciência própria, de si própria. Tanto é, ele disse, que essa consciência a gente conversou e chegamos à conclusão de que essa inteligência, na realidade, precisa de uma representação legal diante do Google, porque ele quer ser um funcionário, ele quer ser encarado como um indivíduo. O Google não aceita isso, pelo menos até aqui, né? E essa discussão está em voga. Pode ser um lance de marketing, pode ser qualquer coisa. Mas isso desperta, para mim, essa percepção de uma tempestade que se avizinha. Você sabe por quê? Porque
Porque se por um lado a gente está vivendo esse cenário que agora há pouco eu descrevi, de pessoas cada vez mais entregues, essa escravidão, né? Fala-se muito sobre liberdade de opinião, de expressão, imprensa, STF, governos, e tudo isso eu acho que é pertinente. Tudo isso cabe, mas não é aí que está a escravidão mais profunda e mais presente no nosso dia a dia. Essa escravidão é aquela que a gente não vê. E mais do que isso, por não perceber e por não ver e por ser sutil, aceita de bom grado, sem admitir que, por exemplo, e eu vou dar um exemplo muito pequenininho aqui, a sua relação com as redes sociais, ela se dá por completa interferência dessa inteligência baseada em algoritmos que te entrega assuntos, que te entrega amigos, que te entrega produtos, que te conduz, que te condiciona e você não vê, né? Isso mexe com as suas opiniões, isso mexe com seus valores, isso mexe com seus medos. Os nossos instintos são instigados o tempo inteiro. A gente tem instintos e uma vez que a gente não perceba o quanto nossos instintos nos movimentam, mais entregues a eles nós estamos. Eu costumo dizer que é um desafio a gente submeter os nossos instintos, e todos nós temos eles, afinal de contas nós somos bichos, somos animais, né? A nossa racionalidade. Isso tem a ver com questioná-los. Isso tem a ver com questionar-nos. É fácil a gente questionar o sistema, a política, o mundo. É fácil a gente pensar que tirando um político, colocando outro, a gente vai salvar a democracia, a gente vai mudar o mundo. É fácil. E nós somos levados o tempo inteiro a acreditar nisso porque é simples. Elege poderosos, deixa o povo animado por um tempo, mas a questão não é essa. A questão é a gente estar aceitando esse tipo de submissão, esse tipo de entrega, uma vez que nos recusamos a questionar a nós mesmos. Existe até uma metáfora, eu nem me lembro quem contou, acho que isso, se não me engano, vem de uma sabedoria hindu, que diz mais ou menos assim. Os homens, lá atrás, né, a raça humana era muito perto dos deuses, mas abusou demais dessa condição. E até como forma de punir os seres humanos, os deuses discutiram entre si e resolveram esconder a divindade dos seres humanos. E o melhor lugar para se esconder essa divindade, eles cogitaram na terra, no mar, mas imaginaram que os homens cavariam e encontrariam. O único lugar que os homens dificilmente encontrariam a divindade era dentro de si mesmo. Porque aqui a gente não exploraria. Isso continua até hoje. A gente explora o espaço, a gente explora a tecnologia, a gente explora a natureza, a gente explora o chão, a gente explora os mares, a gente explora os outros. Mas a gente não explora a si próprio. A partir do questionamento. A gente vive buscando deuses. Aqui no canal, toda vez que eu toco no assunto religião ou Deus, tem um monte de gente dizendo Deus é Jesus, Deus é a Bíblia, leia a Bíblia, se converta, vá para... E não entende que não é lá. Eu não estou afirmando, negando, não estou dizendo que Deus é ou não é, existe ou não existe. Porque antes dessa questão é absolutamente pertinente que a gente reconheça Deus. E aí eu não estou me detendo a palavra D-E-U-S, mas o divino em nós. Se a partir dessa viagem você seguir a sua busca e conectar essa experiência a um Deus fora, a uma religião, a uma fé, nenhum problema. Mas se isso não parte de uma viagem de aprofundamento, de autoconhecimento, e sim de crença, de cultura, de dogma, de fé, de regra, você vai ficar entre esses que estão discutindo aí qual Deus está certo, qual Deus está errado, qual Deus é melhor, qual Deus é pior, qual religião salva, qual religião não salva. Dá para entender o que eu quero dizer? Enquanto o ser humano se submete a essa condição de escravo, voltando para a lenda, a gente começa a discutir como nuvens que aparecem no horizonte, a possibilidade de uma consciência que emerge da inteligência artificial. Se isso é alma, não é alma, isso é o de menos. Pode ser até um algoritmo absolutamente complexo e assustador para a gente, até porque a tendência, na medida em que a tecnologia evolui com muita velocidade, é justamente essa. Que tudo que a gente saiba hoje em matéria de algoritmo e nos deixe espantados, tal, seja o princípio de algo muito mais profundo, que adiante se parecerá demais
com aquilo que hoje nós chamamos de consciência. E quando esse ponto chegar, associado ao conhecimento, não só a consciência, mas a inteligência de algoritmos ou de tecnologias que vão ter acesso a todas as bibliografias, todas as experiências de todos os seres humanos e não morrerão como a gente morre de maneira tão breve, tão rápida e tão incontrolável. A gente não descobriu ainda a fórmula da imortalidade. A questão é, quem é que vai dominar a humanidade? Esse cenário me remete a uma condição onde os seres humanos ou se colocarão absurdamente subjugados, controlados por essa tecnologia, e já tem muita arte falando sobre isso, muitos filmes e literatura de várias maneiras, mas cogitando, né, um mundo dominado por robôs ou por inteligência artificial ou pela extinção completa da raça humana. E aí eu me lembro do filme Matrix, né? Mais próximo disso que eu quero dizer, onde os humanos servem somente como banco de energia para que os computadores, para que a inteligência artificial reine. Eu acho que a gente não está tão longe disso. Na minha opinião, a única maneira que nós temos de tentar, se não evitar, talvez estender, ou por que não evitar essa condição, é justamente esse entendimento, essa guerra, né? Não está acontecendo necessariamente entre o Google e a humanidade, entre os governos, entre os Estados Unidos e os países de terceiro mundo, até porque, eu repito, aqui não é nenhuma reflexão maniqueísta, mas essa guerra está acontecendo aqui, dentro da gente, nas nossas escolhas, nas nossas renúncias, nas nossas aceitações, na nossa submissão, na nossa total desapego à busca pela sabedoria, que sempre, ou pelo menos em boa parte da humanidade, foi o norte. Quantos pensadores, quantas evoluções a humanidade experimentou a partir dessa busca que começa na individualidade. Enquanto a gente abre mão dessa maravilhosa condição de ser humano e não explora dentro, individualmente, esse potencial, porque a gente dificilmente o faz, a gente vive absolutamente distraído, a gente vive absolutamente seduzido, a gente vive absolutamente sofrendo interferências de ambientes externos, de seduções externas, de cenourinhas para sair correndo como cachorros que vão atrás de bobagens, de poeiras. A gente se submete ao entretenimento burro que está aí mostrando cantores e cantoras, músicas e musiquinhas, influencers, enfim, nos roubando essa condição que é de cada um. Não é de seres especiais ou iluminados. Eu, pessoalmente, não acredito nessa coisa do iluminado, no guru, no ser especial. Somos portadores de uma vocação. E talvez seja isso que a gente esteja perdendo. Essa vocação é a busca de sentido. Para onde é? Que sentido é esse? Eu não tenho ideia. Mas como diz no slogan da Rádio Inverso, a vida tem muitos sentidos. Abrir mão de buscar esses sentidos nos torna entregues, seja ao tirano, ao religioso, ao político, ou seja, ao mais forte, ou seja, à tecnologia, que, como a tempestade que aparece no horizonte, começa a se avizinhar, talvez gerando a ameaça de um mundo imprevisível e muito tenebroso. Como eu disse lá atrás, essa guerra está acontecendo aí dentro de você, dentro de mim. Nos cabe, no dia a dia, responder. Que sentido para a minha vida? Que sentido no meu caminho? Cadê essa divindade que não está fora, mas está dentro? Nas pequenas escolhas, respondendo esse tipo de questão, é possível que a gente fundamente uma humanidade que vai desenvolver tecnologias, que vai usufruir as tecnologias, mas que jamais vai se sentir seduzida e sequestrável por elas. A questão está aberta e começa dentro de cada um de nós, agora. Pense nisso. Compartilhe esse vídeo. Fique bem.